Maranata, desbravador, desbravadora, tudo bem? Meu nome é Bruno e hoje vamos para o último capítulo do livro A História da Vida, tema O Fim da História da Vida. Então, vamos lá! Primeira coisa, um verso para você aí de capa, tá bom? Pertencemos ao lugar aonde queremos ir. Waring von Braun, muito interessante. Pertencemos ao lugar aonde queremos ir, né? Muito bem. Existem algumas teorias, E a gente tem um anseio pela eternidade. A gente quer viver para sempre. A gente quer algo futuro, E temos muitas perguntas na nossa cabeça. A primeira delas: para onde vamos? Que fim está nos reservado? O que a gente quer para a nossa vida, E aí, a gente pensa no seguinte: vocês já assistiram o filme Avatar? Basicamente, o filme Avatar, ele conta a história, então, ali de seres que vivem bem em Pandora, e vivem num lugar, num paraíso, num lugar maravilhoso. E eles em contato com a natureza, vivendo bem. Porém, quem entra no meio da história? O ser humano. E o ser humano ali, com o seu preciosismo, com sua vontade de conquistar coisas novas, acaba destruindo grande parte de Pandora. O nosso anseio como cristãos é viver num lugar como se fosse Pandora, sem a interferência humana, basicamente, de viver bem, simples assim, Porém, aonde se define o fim do mundo para evolucionistas e para criacionistas? Este capítulo ele aborda justamente este tema, tá bom? Cenários futuros, Pois bem, existe um dos cenários, dito como o fim do universo. Para os membros evolucionistas, se você quiser me acompanhar, tá lá na página 220, diz o seguinte, afirma que o universo surgiu num dado momento, e há mais ou menos, então, há 15 bilhões de anos, no evento conhecido como o Big Bang. E à medida que ia se esfriando, a matéria se organizava em galáxias, estrelas e planetas. Bilhões de anos depois, no sistema de um Sol amarelo, surgiria a vida. Muito bem. E aí a gente vê, agora sim, no parágrafo seguinte ali, a gente vê o seguinte, o fim do universo para os membros evolucionistas não é menos incrível. Segundo alguns cientistas, caso haja matéria suficiente para vencer a força de impulsão, as galáxias irão se atrair umas às outras e voltar ao suposto ponto inicial. Esse evento é chamado de Big Crunch, pois seria o esmagamento ou colapso, de toda a matéria do universo num único ponto novamente. Nessa concepção, teremos um universo cíclico, ou seja, explosão, colapso, explosão, e assim por diante. Outro tema que a gente também acaba vendo, existe outra versão que daqui a estimados 5 bilhões de anos, o nosso Sol, como não tem matéria suficiente para explodir, como uma supernova, quando estiver consumindo boa parte do seu hidrogênio, se expandirá, engolindo Mercúrio, Vênus, Terra e possivelmente Marte. E depois encolherá e se tornará uma estrela anã. Então, o terceiro cenário é este: o nosso planeta e tudo que nele há, vai morrer torrado pelo Sol, E eu esqueci de mostrar o segundo, mas sim, o segundo, diz que o universo então ele morrerá num buraco negro de densidade colossal, ou, segundo, será uma massa amorfa, ou seja, uma sopa de partículas sem energia. Ou seja, o universo vai perder toda a sua energia, vai ficar fraco e vai acabar. Simples assim. E a questão do Sol, muitos cientistas eles abordam esse tema. De o Sol se expandir, e com a expansão dele, ele acabar engolindo ali 3 ou 4 planetas do sistema solar. E depois disso, ele reduzir, se tornar uma estrela anã. Ou seja, até, se você for pensar, muitos cientistas estão
pensando em meios, né, de conhecer outros planetas, outros meios de vida, né, e existe planejamento, né, a gente não fala que existe vida em outros planetas, pode ser que exista, pode ser que não, né, mas eles pesquisam formas de você ir até outro planeta, né. Hoje estão tentando ir para Marte, né? Foram para a Lua há 60 anos atrás, por aí, né? Estão querendo voltar para lá, mas por enquanto nada, né? Estão querendo então para Marte, e se a gente for pensar nessa expansão do Sol, nem até Marte vai dar certo, vai ter que ir à frente, né? Saturno, Júpiter, dizem alguns, né? Estava lendo esses tempos que eles querem a possibilidade de a gente viver em Europa, que é uma lua, né, de Júpiter. Então, são ideias, né? Claro, 5 bilhões de anos. Então, até lá a gente nem está vivo, né? Se a gente seguir a lógica deles, né? Pois bem, e né, a gente tem a lógica da Bíblia Sagrada, que por tudo que nós já estudamos, né, merece confiança e aponta um futuro promissor para o universo. Suas profecias têm se cumprido à risca ao longo dos séculos. E a maior dessas profecias diz a respeito da segunda vinda de Jesus Cristo. Há na Bíblia umas 2.500 referências a esse grandioso acontecimento. Foi o próprio Jesus quem garantiu: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Isso aí está lá em João 14, verso 3. E aí, né, sempre perguntas a gente vai ter. Para onde vamos? Essa é a pergunta que a gente quer saber, né? Nós, segundo a promessa de Deus, né, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Isso lá, né, em 2 Pedro 3,13. Muito bem. Então, a nossa confiança, ela se resume a ir para o céu, morar eternamente com Jesus, né? E, né, tem mais, se a gente for pensar. Existem alguns escritos, né, que diz que o céu está lá no cinturão de Órion, e se a gente for pensar, Órion está a 1.500 anos-luz de distância da Terra. Então, se esse Sol expandir, se acontecer qualquer coisa, a gente vai estar longe. Claro, a Bíblia, né, ela mostra que depois dos 1.000 anos, né, a gente vai voltar, né, com a Nova Jerusalém e vai habitar na Terra. Ou seja, até a hipótese do Sol gigante não pode ser viável, né? Claro, são as teorias deles, né, contra as teorias divinas, né? Muito bem. E por fim, né, eu esqueci de passar um capítulo aqui para você, né? Que está aqui, ó, né? Opa, aí. O anseio pelo homem, pelo eterno, né? Então a gente vê coisas assim, né? Olha, para onde vamos, que fim nos está reservado. Então, o Big Crunch, o buraco negro, o Sol engolindo os planetas ou torrando a Terra e seus habitantes. E nós, né, seguindo a sua promessa, aguardamos então novos céus e nova terra, não é? E ali também temos, né, não seja insensível, né, ou indiferente, estenda a mão, né, ao infinito e aceite Cristo hoje. Faça dele o seu melhor amigo. Reconheça-o como Salvador. Porque a nossa expectativa, né, se não tiver nada futuro, nossa expectativa é nascer, crescer, reproduzir e morrer. E só isso. Se nós temos uma fé, uma confiança de que Cristo vai voltar, até quem já morreu, né, tendo essa esperança, um dia vai ressuscitar e vai viver eternamente, sem dor, sem choro, sem pranto, sem nada. Muito bom, não? Por fim, o Criador dos céus e da terra exercerá então a sua melhor e mais importante decisão. A história da vida terá um final feliz e você precisa fazer parte dessa história, da história da vida, do final do mundo, que é apenas o início, né, do infinito. E, né, temos outra parte aqui, né, já que este vídeo está um pouquinho mais curto, né,
diz o seguinte, isso aqui é para você, desbravador, para você, desbravadora, que está fazendo o livro, beleza? Agora escreva um parágrafo sobre a influência da leitura do livro para a sua vida, né? E eu coloquei o seguinte, ó, sempre fui apaixonado pelo debate e análise sobre as vertentes criacionistas e evolucionistas. Ao ver que é diferente do que o senso comum, né, que alguns ateus mostram, o simples fato de existir mais evidências sobre tudo que a Bíblia destaca com coisas da arqueologia, né, reforça o pensamento de que estamos aqui neste mundo com um propósito, né, o de ir para o céu e viver eternamente com o Rei, com Deus, né? E no capítulo 10 mesmo, né, o próprio autor, Michelson Borges, ele faz um resumo, né, em 7 partes de todo esse livro. Então, de tudo que você aprendeu aqui, eu acho que isso aqui vai pegar muito, e é muito importante para você, tá bom? Ele diz o seguinte, como eu gosto do número 7, resolvi sintetizar em 7 pontos tudo o que estudamos até aqui, sobre a história da vida neste planeta. Descobrimos que informação complexa, específica e sistemas de complexidade redutiva, por mais que se usem malabarismos verbais para dizer o contrário, não surgem do nada. Segundo, vimos que mutações e seleção natural não são mecanismos suficientemente capazes de explicar a suposta macroevolução de uma simples célula primordial, até um ser humano, né? E aí, terceiro, constatamos que o registro fóssil apresenta formas de vida já desenvolvidas, sem elos transicionais convincentes e muito menos ancestrais suficientemente complexos, abaixo do período cambriano, na qual a vida explode, né? Ao estudar o dilúvio de Gênesis, percebemos aqui, então, no quarto, né, percebemos que ele é capaz de explicar uma série de descobertas e estudos que não se encaixam devidamente no modelo geológico convencional, como, por exemplo, a abundância de fósseis de animais de grande porte sepultados rapidamente em estado de agonia por sufocação, a imensa quantidade de sedimentos continentais de origem marinha e a abundância de carvão e petróleo, a formação plano paralela dos estragos geológicos, etc. Quinto, verificamos que, a despeito da lógica envolvida dos métodos de datação, seus resultados não podem ser considerados confiáveis, devido à contaminação das amostras e ao desconhecimento das condições sobre as quais o decaimento radioativo teve início. Sexto, verificamos também que os percursores, né, os pais da ciência, não viam incompatibilidade entre o método científico e a teologia bíblica, e que existem boas razões e argumentos, né, para crer em Deus como Criador do universo e designer da vida. E sétimo, finalmente, constatamos que há evidências mais que suficientes de que a Bíblia Sagrada é a revelação especial desse Deus Todo-Poderoso. E aí, né, ele faz um resumo maravilhoso aqui, ó. Creio que deve ter ficado claro que o evolucionismo, como um todo, é um sistema insuficiente, porque, entre outras razões, a. não pode explicar racional e empiricamente o surgimento da vida na Terra. B. Não encontra correspondência entre seu modelo e as evidências do mundo físico. C. Não explica convincentemente o surgimento do senso moral humano. D. É antagônico a qualquer senso de propósito que para a nossa existência, sendo que os seres humanos possuem uma inspiração superior inata. As características evolutivas úteis teriam sido preservadas pela seleção natural, uma vez seriam úteis para a nossa existência, certo? Então, por que foi preservado o senso de propósito, se esse instinto, né, entre aspas, não encontra correspondência com a realidade do materialismo defendida pelo próprio evolucionismo? E aí, né, vem uma opinião do autor, dita o seguinte, ó, em minha opinião, o criacionismo corresponde mais efetivamente à realidade objetiva dos fatos, no caso da verdade, observados na natureza. E se a verdade corresponde à realidade, então, quando a encontro, passo a ter um guia seguro para me adequar ao mundo. Bem, desbravador, desbravadora, este então foi o livro, né, A História da Vida. Fique com Deus e até a nossa próxima leitura de livro. Fique com Deus e até a próxima. Valeu!